Meus amigos e amigas do Facebook e do meu canal YouTube A Voz de Sairé, na reportagem especial desta semana, vamos conversar com o padre Antônio Quirino da Silva. Ele é pároco da cidade de Sairé e vai falar com a gente sobre Quaresma, Páscoa, campanha da fraternidade, enfim, muitos assuntos importantes que nós queremos compartilhar com todos os amigos e amigas. Padre Quirino, muito obrigado por me receber aqui na sua casa, para a gente bater esse papo e falar um pouco de assuntos que eu considero muito importantes para toda a cristandade. Muito obrigado, viu? Bom dia, Oséias. É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso convívio, na nossa residência. E falar de Jesus é uma coisa que me traz, assim, muito prazer. Me enche de alegria, porque eu fiz opção preferencial por ele. Já são 29 anos de padre? Quase 29, 28 anos de presbítero, com 28. alegria e com muita aceitação. Graças a Deus. Por sinal, quando o senhor foi ordenado padre, foi para Cachoeirinha? Fui direto para Cachoeirinha. Eu passei um tempo assim, mas foi um tempo esporádico. Na cidade de Caruaru, na igreja da Coab 2, Nossa Senhora de Fátima. Mas o padre adoeceu, o padre Neves, em Cachoeirinha, e Dom Augusto me transferiu para Cachoeirinha, onde passei 20 anos naquela cidade, evangelizando e catequizando. E aqui em Sairé, já está há quanto tempo, padre? Sairé já completei, vou completar agora 7 anos em Sairé. 7 anos. É porque o tempo passa muito rápido. Parece que eu cheguei ontem. A sua principal marca aqui na cidade foi a reconstrução da matriz, né? Da matriz. Isso aí eu fiz questão de construir e graças a Deus o nosso bispo ficou assim muito satisfeito e chama com o Templo de Sairé a Catedral de Sairé. Isso deixa a gente feliz, né? E ficou realmente muito bonita. Eu não escutei ninguém dizer que não gostou, né? Com certeza, não tenha dúvida. Foi uma luta. Ali foi uma luta, porque você sabe, Zé, que o povo saireense é um povo carente. O desemprego é muito grande. Você sabe disso. E foram as mãos mais pobres que ajudaram para a gente construir essa catedral de Sairé. Eu considero uma catedral também. Eu me deleito com o nosso templo, né? Porque o povo de Deus precisa de um templo que possa acomodar bem o povo, que o povo se sinta confortável. Isso é muito bom. Eu fico feliz quando eu estou celebrando na matriz de Sairé. Agora foi preciso muita coragem, né? Foi muita coragem. Porque foi gasto um valor alto, né? Mas quando o povo deposita sua confiabilidade no padre, e sabe que o padre está investindo com muito esforço, o povo percebe, Oséias, porque o povo é sutil. O povo sabe quem trabalha e quem não trabalha. Interessante o povo. E quando o povo percebeu que a coisa tinha engrenado, que a coisa estava evoluindo, esse povo também abriu as mãos e começou a ajudar mais. E começou a se empolgar com a obra. E graças a Deus a obra está aí. Foi uma obra de coragem, realmente, porque eu fiquei devendo muito, mas aos pouquinhos a gente foi quitando os débitos e graças a Deus a igreja, o nosso templo está aí. É uma realidade, né? Uma realidade, não tenha dúvida, é uma realidade. Ontem mesmo, na missa de cinzas, foi uma multidão que a igreja não coube. Muita gente, mas muita gente. E como é bonito. Quando a gente visualiza lá do altar, aquela catedral super lotada. Eu me deleito. Padre, o senhor também tem se notabilizado aqui na região com a realização da Missa da Graça, né? Com certeza. É a missa de cura e libertação. Vocês sabem que eu ouvi daqui você entrevistando aquela menina que foi, aquela senhora que foi curada de um câncer no intestino. Aquilo foi uma realidade. O marido dela chegou aqui e disse: Padre Quirino, minha esposa vai falecer porque o médico disse que o quadro dela é um quadro irreversível. Mas você sabe que para Deus nada é irreversível. Eu chamei Missa da Graça, mas é a Missa de Cura e Libertação. É Missa da Graça é uma denominação que se dava uma missa que se fazia... Em Cachoeirinha. Em Cachoeirinha, né? Que era aqui muita gente também.
E Silvanuse ficou curada, né? O médico disse, olha, o quadro da sua esposa não tem cura. Mas ela confiou em Jesus, já é providência, né? Que ela se encontrava muito fragilizada, que ela deu o depoimento dela e você sabe muito bem. E o povo saireense também sabe. E ela insistiu com o marido dela. O marido ainda disse, minha filha, você não tem condições de ir à missa. Você está fragilizada, tinha perdido 18 quilos. E ela insistiu, mas eu quero ir, você tem que me levar. Agora, pelo que eu percebo, a quantidade de gente é muito grande, quer dizer, a igreja fica superlotada. Então, eu acredito que deve ter mais algumas histórias que pessoas não contaram ainda, mas que já devem ter recebido alguma graça, porque sim, a quantidade de gente é muito grande. Sim, sim. Inúmeras graças, porque existe, o pessoal só entende a graça física, mas tem a graça também espiritual, a cura espiritual. Jesus só não cura fisicamente, mas ele cura espiritualmente. E a quantidade de pessoas que têm recebido a cura espiritual, que não era de igreja, que não era de missa, eram pessoas afastadas, pessoas céticas, duvidosas, e essas pessoas hoje não pedem missa. Isso é uma cura espiritual. Eu não sei se o padre entende assim, mas eu entendo que os maiores problemas não são materiais. Muitas vezes a gente vê só um problema de uma doença material, mas isso é muito pouco. O que tem de pessoas doentes, com problemas de ordem espiritual, é gigantesco esse número. Não tenha dúvida, é um mar de gente, né, que precisa se reencontrar com Jesus. Olha, Zé, nós estamos vivendo num mundo paganizado. A gente visualiza que o pessoal cada vez mais se afasta do sagrado, se afasta do divino. E quando o ser humano, o homem se afasta de Deus, ele está se aproximando do seu nada. O homem sem Deus é nada. Eu tenho dito nos meus programas, Caminhando com Jesus e Maria, às vezes alguém não entende, porque às vezes a linguagem é muito dura, que o homem sem Deus desanda, que o ser humano sem Deus é um borrão humano. O ser humano sem Deus é um lixo humano. É um defunto ambulante, que caminha, mas é um defunto que já morreu e não sabe que morreu. Sem Deus a gente não vai para canto nenhum. São Francisco de Assis, que era um homem muito místico, ele dizia, olha, o amor não é amado, Jesus é o amor, que veio nos trazer a paz, que veio nos trazer a alegria, que veio nos trazer a vida eterna. Deus não quer a morte do pecador, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Mas a gente percebe que a humanidade é uma humanidade muito materialista e cada vez mais se afasta do sagrado. E sem Jesus ninguém caminha, porque tudo é do Pai. Até o ar que a gente respira, o oxigênio pertence a Deus. Se falta esse oxigênio, a gente morre asfixiado, porque tudo é dele e a gente tem que reconhecer isso. E o mundo paganizado tem dificuldade de reconhecer que Deus é o dono de tudo. Padre, estamos começando um período que é chamado de período da Quaresma. O que realmente significa a Quaresma? Realmente é muito fácil. A Quaresma, o nome já está dizendo, Quaresma, 40 dias que antecedem a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O povo hebreu já vivenciava essa Quaresma, já vivenciava essa penitência. Quaresma, 40 dias que antecedem, e a igreja nos convida à penitência. Quem é que não precisa se penitenciar? Já dizia Dom Helder, homem admirável, arcebispo de Olinda e Recife. Dom Helder dizia uma coisa muito acertada, porque ele era um homem recheado do Espírito Santo. E Dom Helder dizia, aquele que acha que não precisa melhorar, aquele que acha que não precisa mudar, aquele que acha que não tem pecado é porque não se conhece. E a gente tem que se reconhecer que nós somos limitados, nós somos seres contingentes, somos seres que estamos no mundo e de súbito iremos desaparecer deste mundo para sempre. Nós estamos passando, nós somos finitos, só Deus é absoluto e só Deus é infinito. Então esse período de Quaresma é um período assim de preparação, digamos, para a Páscoa.
de santificação das pessoas. Muito bem. Para a Páscoa, para ressuscitar com Jesus. A igreja atualiza, a igreja não multiplica esse momento. Não repete, ela atualiza, torna presente. Então a gente precisa se preparar para ressuscitar com Jesus. Quem não precisa se preparar? Ô padre, com relação àquele rito das cinzas, que simbolismo tem esse rito para iniciar a Páscoa? Muito fácil. Olha, o povo hebreu, quando fazia penitência, está escrito na Sagrada Escritura, o povo hebreu se vestia de saco e se deitava nas cinzas. Isso era cultural, concernente ao povo hebreu. Isso era um modo de se penitenciar sobre cinzas e arrependimento, e vestia-se de saco. Por que de saco? Para mostrar que a vaidade tudo um dia acaba. Se vestia simplesmente de saco, para mostrar que nós não somos nada. Quando a igreja administra aquele sinal que é bíblico, o sinal da cinza, que unge o penitente com cinza, ainda ontem eu ungi, faz o sinal da cruz na testa do penitente e diz assim: tu és pó e para o pó retornarás. É o que nós somos, pó. Todas as vezes que o padre vai colocar as cinzas, diz: tu és pó. Sempre na fronte, não é? Na fronte, e para o pó retornarás. Nada somos pó. Para que o homem seja humilde, para que o ser humano seja humilde e saiba que só Deus é grandioso. Nós somos míseros pecadores. Por mais que a gente caminhe para Jesus, por mais que a gente caminhe para a santidade, mas o pecado originante está sempre impregnado na vida de todos os mortais. Nós somos pecadores. Então, 40 dias de preparação, aí vem a Páscoa. A Páscoa, ressurreição, vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo vibrou com a ressurreição de Jesus a ponto de dizer: ó morte, aonde está a tua vitória? Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Jesus é o Senhor da vida e é o Senhor da morte. Tudo está nas mãos de Jesus, a vida e a morte e a vida. Jesus ressuscitou dos mortos para dizer que Ele é o Senhor de tudo. E é muito importante esse significado, porque as pessoas podem começar a pensar assim: meus problemas também são passageiros, né? Nada é eterno, né? Nada é eterno. Não tenha dúvida. Com relação aos problemas, é possível mudar tudo. Com certeza. Se entrar em sintonia com esse Deus, né? Olha, não tenha dúvida. Os grandes místicos que passaram pela história do cristianismo, São Tomás de Aquino, Pascal, um grande filósofo, também um grande místico, Santo Agostinho, e eles diziam que devemos viver neste mundo como se nunca fôssemos morrer. E devemos nos preparar ao mesmo tempo, como se fôssemos morrer amanhã. Isso a maioria não faz, com certeza. A maioria não faz. Que as pessoas acham que vão viver eternamente aqui. Isso, Oséias, é uma tentação que assola todo mundo. A tentação de pensar que a gente só vai morrer com 100, 150 anos. Com 100, 150 anos. Isso é uma tentação diabólica. A nossa vida é transitória, a nossa vida é efêmera. Todos nós vamos passar. Quando não sabemos. Porque Deus não deu esse direito a ninguém. Jesus não deu esse direito a ninguém. Eu tenho dito nas minhas práticas que a sabedoria de Deus, que é infinita, não permitiu que o homem tomasse conhecimento de sua última estada aqui na Terra. Senão a tamarineira do Dr. Veloso não cabia. Isso faz parte da sabedoria divina, só Ele sabe até quando estaremos aqui. Eu tenho ouvido suas homilias e o senhor tem dito, e muitas vezes desafiado, que não tem medo da morte. Sim. Eu fiquei curioso. Sim. Agora, não tenho, porque eu me preparei para isso. Eu me preparei para isso.
Os grandes místicos nunca temeram a morte. Olha, São Francisco de Assis, quando se encontrava muito enfermo, que sentiu que a morte estava se aproximando dele, ele disse: a minha irmã morta está chegando, para que eu possa visualizar o rosto daquele que tanto amei neste mundo. Isso é exorcizar a morte. O que significa exorcizar? É não ter medo da morte. Saber que a morte não é um fim. Ter a certeza que a morte não nos aterroriza. Não é aniquilamento, é vitória. Foi Jesus que disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e acredita em mim, jamais morrerá. Promessas de Jesus de Nazaré. Jesus nos espera, tenha certeza disso. Na sua despedida, ele disse aos apóstolos: olha, a minha estada neste mundo acabou. Eu vou, mas eu vou reservar lugar para vocês, para que onde eu esteja, um dia vocês também possam estar. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar para vocês. Vou primeiro e espero por vocês. Por quê? Disse Jesus: o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. Mas será que o nosso também, Eusébio, é deste mundo ou a gente vai passar? A gente também vai passar. A gente tem que ter consciência disso. E depois que eu comecei a ler a biografia de muitos místicos que não temiam a morte, que esperaram a morte com alegria, como Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus também, que se encontrava muito doente, e quando ela sentiu que a morte estava se aproximando dela, ela disse: eu não morro, eu entro sorrindo na eternidade. Promessa de Jesus de Nazaré. Ou eu acredito em Jesus ou desacredito. Não pode ficar na coluna do meio aí. Ou tem fé ou não tem. E eu acredito plenamente que Jesus nos espera, porque ele prometeu. E Jesus não veio ao mundo para nos enganar, você sabe muito disso. Ele se conceituou de verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade não pode mentir. Padre Quirino, nesse período a igreja lança todos os anos a campanha da fraternidade. E esse ano, na campanha, vai tratar sobre a questão da violência, né? A superação. Como superar a violência? Fraternidade e superação da violência. É isso que a igreja almeja. É isso que todos os filhos da eternidade almejam. Superar a violência. Como superar essa violência? Eis o grande desafio. Como superar? Dando as mãos, tentando acabar com a corrupção, que gera violência, você sabe disso. Gera violência. Veja que colocaram no Mosteiro de São Bento, quando eu estudava, fazia teologia, era no Mosteiro de São Bento em Recife, pichado. E quem puxou o muro do Mosteiro de São Bento, eu tenho certeza que foram pessoas revoltadas, que colocaram no muro: no Brasil, quem rouba um tostão é ladrão, quem rouba 1 trilhão é barão e quem não rouba é bestão. Isso foi um revoltado que pichou o muro do Mosteiro de São Bento em Olinda. E a gente vê que isso faz parte da revolta do povo. Você sabe que o ladrão de gravata, ele não vai para a cadeia, porque existem tantas brechas na lei que os advogados encontram, que só quem vai preso e fica inutilizado da pisa é quem rouba o supermercado, rouba um pacote de fuba de macarrão, porque a família está morrendo de fome. Mas o ladrão de gravata não vai para a cadeia, não. Porque tem os advogados que intercedem e ele não passa nem perto. E esses que já foram aí, estão na cadeia, vivem numa mordomia tão grande como se estivesse em casa, sentado numa poltrona. Isso é uma verdade que choca, e se a gente prega, tem muita gente que cresce o bico. Mas é a verdade, gente.
Muita gente não sabe os 2 motivos da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente não sabe. Um dos motivos foi um motivo político, né? E o outro motivo, além de ser político, foi religioso. Porque Jesus se dizia filho de Deus e os escribas e fariseus não aceitavam. E o político, porque o discurso de Jesus ia de encontro àqueles que exploravam o povo. A Bíblia nos deixa isso bem claro, bem patente. Infelizmente, Oséias, a gente vive num Brasil onde as pessoas, não todas, são desinformadas. Isso é um problema. Seríssimo. Porque a pessoa que é desinformada não sabe reivindicar os seus direitos. E é dentro dessa visão que a igreja está fazendo uma provocação. Uma provocação, muito bem. Isso é uma está provocação. Provocando uma discussão aí. Uma discussão. Mas os poderosos, os exploradores dos explorados, não gostam quando a igreja toma essa posição. A igreja é muito criticada, porque ela defende o menor, como Jesus defendeu. Jesus foi crucificado porque defendeu o menor. Se ele tivesse ficado do lado do poder, ele não tinha sido crucificado. Ele só foi porque ficou do lado do menor. E a igreja não pode tomar outra posição, a não ser a posição que Jesus tomou. Ô padre, e com relação a essa questão da violência, eu tenho observado alguns intelectuais da igreja falando, desde ontem que eu venho ouvindo. Hoje nós estamos na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, né? A quarta-feira de cinza foi dia 14. Desde dia 14 eu tenho escutado vários, inclusive eu já escutei o presidente da CNBB se pronunciando, já outros bispos também se pronunciando com relação ao tema. E também padres, eu já escutei alguns padres também falando, né, a respeito desse tema do ano que trata sobre a questão da violência. Nós temos que ser promotores da paz, né? Com certeza. Quem não é da paz não é de Deus. Porque muitas vezes nós queremos a paz, mas nós não estamos promovendo a paz. Com certeza. A igreja também está trazendo essa reflexão. Com certeza. Ela traz reflexão para todos os níveis, né? É. Ela trata a questão da corrupção, que é um mal terrível no Brasil. Ela trata também da questão da consciência cristã que cada um tem que ter. Com certeza. É isso mesmo. Onde a igreja quer chegar. A igreja não quer, como é que se diz, fazer uma guerra. Não, longe da igreja. A igreja quer conscientizar os filhos de Deus que esta situação não pode prolongar. Por que não pode prolongar? Porque a igreja tem a coragem, como teve em Puebla, a União dos Bispos, de todo mundo. E a igreja chegou a uma conclusão. Os ricos cada vez mais ricos, às custas dos pobres cada vez mais pobres. E o que fazer para acabar com isso? Eis a questão. Né? Eis a questão, eis o grande desafio. E os poderosos não gostam. Não são todos os poderosos, mas a maioria não gosta quando a igreja toma esse tipo de posição. Não gosta. Certo? Se existiu alguma coisa errada no passado da igreja, mas o Papa teve o peito e a coragem de pedir perdão pelos pecados dos filhos da igreja. Dentro desse passado, Passou, uma água suja que não volta mais. Você veja que o Papa atual é um homem admirado no mundo inteiro pela sua coerência, pelo seu amor à pobreza, é um homem que não discrimina ninguém, um homem que só estende a mão, um homem que tem um conceito belíssimo no mundo inteiro, conceito de uma pessoa de Deus. É o nosso Papa atual. Agora, aqui esse tema da campanha da fraternidade e superação da violência, a igreja ousada, né? Porque ela provoca uma discussão muito grande concernente ao tema da campanha da fraternidade. Como acabar com a violência? O que fazer para acabar com a violência? E tem de começar de cima. Olha, prenderam uma senhora em Caruaru. E essa senhora foi entrevistada. Eu escutando pelo rádio.
E perguntaram por que a senhora roubou. Ela disse, eu roubei porque eu tenho 8 filhos que estão morrendo de fome. Não justifica, tudo bem, não justifica. Mas eu estou abordando o que ela relatou. Eu tenho 8 filhos morrendo de fome. E sabe de uma coisa, disse ela, Dilma não roubou, por que é que eu não posso roubar? Quer dizer, o mau exemplo influencia negativamente a população. Não tenha dúvida, foi a resposta dela. E muita gente tirou o chapéu para ela. Não justifica, mas ela foi corajosa. Ela quis dizer, coitada, na sua simplicidade, de uma mulher semi-analfabeta, ela quis dizer, Dilma rouba e ninguém se espanta, e não vai para a cadeia, e não é presa. E eu estou na cadeia porque roubei um supermercado para matar a fome dos meus filhos. Não justifica, mas nos deixa assim a questionar. Deixa questionar. Né? Deixa sim, porque ela não falou nenhuma mentira. A gente não pode se deixar influenciar por pessoas que estão praticando coisas não, assim, que não sejam condizentes com a responsabilidade que cada um tem que ter, né? Com certeza. A gente tem que se deixar contagiar com os bons exemplos. Com certeza. Seja de quem for, mas não com um mau exemplo. Mas né? na simplicidade dela... Na simplicidade dela, ela entende que já que fulano, ou cicrano, ou beltrano pode fazer, eu também pode. Posso. Também pode dentro das limitações que a vida com certeza. Impôs a ela, né? E é por isso que a igreja está aí, né? Nesse patamar de polêmica, né? Porque isso vai gerar uma polêmica muito grande para a igreja, mas a igreja... O senhor acha que essa campanha da fraternidade gera uma polêmica? Com os poderosos, sim. A igreja é muito criticada pelos poderosos, você sabe disso, né? Que às vezes a igreja toma uma posição e eles querem entrar na história da igreja que não foi... Teve o seu lado leproso, que a gente sabe, que a gente estudou e sabe, mas é porque a igreja não é composta de anjos. A igreja é composta de seres humanos limitados, frágeis. Então, uma igreja que tem 20 séculos seria impossível que não tivesse fragmentos de pecados e de erros. Porque ela não é composta de anjos. A igreja está aberta para o pecador e para o santo. Para o santo e para o pecador. O pecador, a igreja orienta para que deixe o seu lodo, a sua lepra, siga outro caminho. Mas uma igreja que tem 20 séculos seria impossível que não tivesse o seu lado brioso e também o seu lado leproso. Ela tem também o seu lado leproso, porque nós sabemos disso. E toda religião tem, só não é a igreja. Ah, é verdade. Isso aí, porque está se falando da instituição. Toda instituição formada por homem, o ser humano é imperfeito. Não tem então, dúvida. Em algum momento vai ter imperfeições. Tem que ter. Não é? Tem que ter. Agora, é importante esse destaque que o padre está fazendo, que a igreja tem procurado se redimir ao longo do tempo de tudo aquilo que não foi um passado brioso. Brioso. Foi leproso. O primeiro momento é reconhecer os erros. E ela reconhece. E também serve pra gente também. Com certeza. Se eu quero mudar enquanto pessoa, eu tenho que reconhecer que eu tenho minhas limitações, que eu tenho minhas falhas. Se eu não me olhar, se eu não me avalio que tem falhas, nunca eu vou melhorar. E São João deixou tão patente, né, o evangelista São João, quando ele diz que aquele que acha que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Muito forte. O padre gosta muito de citações bíblicas, né? Com certeza, está na Sagrada Escritura, né? E a gente não pode passar por cima da palavra, né? O senhor é famoso aí, é muito conhecido por ser um estudioso dos textos bíblicos e tal. Que nem sempre a gente vê, assim, muitos líderes religiosos, assim, tão profundo, né, em várias questões da Bíblia. Eu tenho um amor particular pela Sagrada Escritura. E eu fiz questão de ruminar a Sagrada Escritura de Gênesis a Apocalipse, do primeiro livro da Bíblia ao último, mas ruminar mesmo. Eu acho que um padre deve saber tudo sobre a Sagrada Escritura. Um padre que não conhece a Sagrada Escritura é feito um médico que não sabe fazer um curativo. É a mesma coisa. Então é uma vergonha. Temos que saber.
temos que saber, né? Fui ordenado para isso, fui ordenado para pregar a verdade. Eu não fui ordenado para pregar a mentira. Mas eu faço tudo isso sem vaidade. Sem nenhuma vaidade. Eu faço porque eu luto pela economia das almas. Eu procuro introjetar os desígnios de Deus, que é a nossa salvação, no coração e na inteligência do povo saireense. É isso. Sem vaidade nenhuma. Isso é muito bom. Padre, ainda voltando aqui à questão da campanha da fraternidade, esse tema, eu não sei se o senhor já se planejou aqui, como está pensando de desenvolvê-lo aqui em Sairé, mas eu acho que seria muito interessante, se é que o padre não já vai fazer isso, de envolver as escolas do município, a escola do estado, né? Envolver todo mundo, né? Com algumas aulas, algumas palestras, seminários, porque essa questão, se bem que eu sou um admirador das campanhas da fraternidade que a CNBB vem coordenando todos os anos. Eu sou fã disso porque eu vejo o trabalho, a seriedade, tem uma seriedade muito grande, tem uma preocupação muito grande com o social. Isso é importante, porque tem muitas religiões ou denominações que não estão muito preocupadas com o social. A gente sabe disso. No mundo tem muitos que não estão preocupados com o social. Mas a Igreja Católica e outras que fazem parte também, especificamente dessa campanha, tem uma preocupação muito forte com o social. Isso aí é visto por todos. E como este ano está tratando da questão da violência, e a violência atinge a criança, da criança ao idoso, né? Atinge a todos. Atinge a todos. E é um tema atualizadíssimo. É um problema hoje muito forte. Eu acho que seria muito interessante envolver, por exemplo, as escolas, envolver outras instituições. Com certeza. A turma sempre me procura, eu sempre dou entrevista, porque eu tenho sido procurado. Porque Jesus, você sabe que já é interessante. Tudo isso que você abordou é interessante. Vamos fazer isso, com a graça de Deus, né? Vamos fazer isso. Eu falei para você que eu estou me preparando aí para dar um curso bíblico para a juventude de Sairé, a pedido deles, que almejam conhecer a palavra de Deus, almejam ter uma escolaridade teológica e bíblica que eles não têm. E quando a gente não tem, a gente fica muito exposto, porque não tem o que dizer, porque não conhece. Como é que eu frequento uma igreja e não conheço a minha igreja? Eu tenho que conhecer. Padre Zezinho diz em um dos seus livros que a falta de escolaridade afasta muitas pessoas de Deus. Além de afastar, muitos tiram proveito da ignorância religiosa de muitas pessoas. A gente tem que conhecer aquilo que a gente pratica. Eu sou padre porque eu conheço ser padre. Eu fiz a opção pela Igreja Católica porque sou consciente que a Igreja Católica é uma instituição seríssima, apesar que é composta de seres humanos limitados, né? Mas você sabe também, voltando atrás, que Jesus foi vítima dessa violência. Jesus foi vítima desta violência, né? Jesus foi assassinado, executado. Jesus não morreu de velho em cima de uma cama. E por que Jesus não morreu de velho? Porque incomodou. Porque você sabe que na terra da mentira a verdade incomoda. E a igreja tem incomodado muita gente com o seu discurso. E esse tema da campanha da fraternidade é um tema provocante. Padre, eu só quero lhe agradecer mais uma vez. Já iniciei a entrevista agradecendo e quero mais uma vez agradecê-lo por ter concedido essa entrevista, né, para uma reportagem especial do nosso canal do YouTube. Também estaremos veiculando pelo Facebook. E tratou não somente da campanha da fraternidade, mas tratou de outros temas relevantes, acredito eu, para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado mesmo. Não tenho que agradecer. Quando precisar, pode me procurar. Eu sinto alegria, satisfação muito grande de falar sobre esses temas polêmicos, de falar sobre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, de orientar as pessoas que me procuram, porque o padre tem por obrigação. Repito que um padre que não tem essa bagagem, ou seja, uma escolaridade teológica e bíblica, é como se fosse um médico que não sabe fazer um curativo.
E um médico que não sabe fazer um curativo só vai assassinar os seus pacientes. Isso é verdade. Eu não quero assassinar o povo de Deus. Muito obrigado, Padre. Não tenho que lhe agradecer. A gente encerra essa entrevista com a sua bênção. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do vosso amado Filho Jesus e pela intercessão poderosa da bem-aventurada Virgem Maria, que a tua bênção possa pairar sobre nós, sobre todo o povo saireense, que este povo cresça, que este povo procure Jesus, porque Jesus é a solução. É Jesus, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que nos aproxima da Santíssima Trindade, do nosso Deus que é uno e trino. E repito, quando a gente se afasta de Deus, a gente está se aproximando do nosso nada. E eu quero pedir a Jesus que nos abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus amigos e amigas, na próxima semana teremos mais uma reportagem especial. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada. Em breve nos encontraremos.